Agora sim, vamos a Curitiba, Minuto da Soja no ar. Muito bem, doutor Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje com imagens, né? Ontem nós sofremos, ontem foi um dia, né? Mas hoje estamos tudo bem. Boa tarde, meu amigo João. Boa tarde a todos. É isso aí, hoje estamos normal aqui com imagem. Vamos lá, Que manda? O que manda... Que começa aí que você quer que eu fale? Não, assim, Vlamir, claro, eu quero que você fale do mercado. Amanhã teremos o relatório do Departamento Agrícola dos Estados Unidos, que vai ser fundamental para a condução dos preços. Mas eu acabo de mostrar para você agora, Vlamir, e para todos os nossos telespectadores, o que o mercado está vendo daqui para frente, né? Portanto, 11,80 já para o ano que vem. O que só me causa estranheza é que alguns formuladores de opinião do mercado da soja, que não é o seu caso, muito pelo contrário, insistem em dizer que a soja vai subir. E muita gente acredita nesses ilusionistas, esses vendedores de ilusão, né, Vlamir? Olha, João, a questão é o seguinte, nós temos que ser bem claros. Primeiro, o mercado da soja e do milho, das duas, e o próprio trigo, estão em anos muito bons de cotações. E agora que já vai para o plantio americano, a gente tem que se colocar na posição do produtor americano. Nesse último ano, o Brasil bateu o recorde de plantio de soja na safra de verão, batemos recorde de plantio de safrinha, de milho, em função de que as cotações estão muito boas. O que passa na cabeça do produtor americano? É a mesma coisa, João. Eles vêm de 2 anos que tiveram quebra de safra, 2 anos com problema de clima. Desculpe aí, João, ainda resquício do coronavírus aqui engasgando. Vamos lá. Ainda não melhorei bem. Vamos em frente. Mas com relação aos americanos, vamos contar um pouquinho da história, por que o mercado está se mostrando para frente aí nessa faixa de $12 e até abaixo. Primeiro, em 2019, 2020, eles colheram 90 e poucas milhões de toneladas, aí, uma safra bastante comprometida pelo clima. Na safra 2019, 2020, essa safra colhida ano passado, eles colheram, essa última, 112 milhões de toneladas, 112,5, era para colher 125. Então foram 2 anos de problemas com o clima. Esse ano é muito difícil, vamos dizer assim, nós teríamos que ter muita sorte para quebrar mais uma vez a safra dos caras. Então teria que rezar muito para os caras quebrarem. E eles não estão acreditando que vai acontecer uma quebra da terceira safra seguida. E para ajudar o produtor americano e para pressionar o mercado de Chicago, como está pressionando agora, o clima nesse ano está se mostrando bastante irregular. Está a temperatura subindo, o preparo de solo está andando, o plantio das primeiras lavouras de milho no sul do cinturão estão ocorrendo, estão fluindo. Nas próximas 2 semanas deve avançar o plantio de milho já no cinturão do milho, lá no meio oeste, e tudo aponta que o uso da manhã vai trazer, João, um aumento de área. Isso é o que o produtor quer. Então, o produtor americano, ele está mostrando isso. E como existem mais de 5 milhões de hectares de área, que são aquelas áreas de pousio, de preservação ambiental, que o produtor ganha do governo entre 120 a $200 por acre, e nesse ano as cotações estão muito melhores que estavam nos últimos 2 anos, que 2 anos que se passaram, o produtor americano não teve lucros. Ele teve que vender soja a $8 e pouco o bushel, colher uma produtividade baixa, teve que vender milho a $3 e pouco o bushel, com produtividade baixa, e agora a soja está aí nessa faixa aí acima de $12, a posição aí, se a gente olhar o novembro aí perto de 12,80, 12,70, ela está 50% acima do que estava um ano atrás, e com isso há otimismo em plantio de soja, né? Tudo apontando aí que a área vai crescer bastante. O ano passado plantaram 33,6 milhões de hectares, e as fichas todas, de todas as empresas que estão divulgando as primeiras estimativas de empresas privadas, todas estão indicando que deve vir acima de 36 milhões de hectares. E os mais otimistas falam em até 36 milhões e meio de hectares, João. Então, isso é que está pesando. Além de tudo que hoje ainda tem um peso importante, que é o petróleo em queda, em função de que o navio saiu de lá, liberou o tráfego de navios lá no canal do Suez, e isso deu uma acomodada nos mercados que estavam valorizados e os mercados liquidaram as commodities.
Mas hoje há uma pressão importante sobre essa questão da soja. O que pode ocorrer? Se o USDA trouxer para a soja menos de 36 milhões de hectares, vai ser um número abaixo da média esperada pelo mercado. Então, seria um número positivo para as cotações. Aí poderíamos ter um avanço nas cotações aí de 10, 20 e poucos pontos, se tiver uma safra menor que 36 milhões de hectares. Se a safra vier acima de 36,4 milhões de hectares, nós vamos ver uma pressão maior. E aí o mercado vai cair mais, talvez mais 10, 15 pontos. E vamos mais longe, João, vamos fazer mais uma análise. Como há um otimismo muito grande no meio agrícola americano, vamos supor que eu acredito que não deva ocorrer, eu acredito que a safra vai ser pouco acima de 36 milhões de hectares, mas vamos supor que sejam 37 milhões de hectares. Nossa. E aí já a safra vem com potencial de mais de 130 milhões de toneladas frente a 112,5 agora, João. Então, 37 milhões de hectares, aí fariam as cotações lá de Chicago, já do curto prazo dessas primeiras posições que estão aí perto de 13,90, acima de 13,80, daí elas perderem os 13,80 e as cotações lá do fim do ano, já de setembro, novembro, que estão aí perto do 12,70, um pouco acima, viriam para 12,5. E a soja nova do Brasil, lá de maio de 2022, que você citou aí que está na faixa de 11,60, 11,70, talvez vindo para a faixa de 11,5. Então, essa é a condição que se mostra em cima das projeções. Por que isso é muito importante? Porque essa nova safra americana, ela pode tirar os Estados Unidos dos estoques aí, que devem ficar perto de 3 milhões de toneladas nessa virada de ano comercial, e jogar para mais de 10 milhões. Em função de que sai uma safra de 112,5 e vai para uma safra perto de 130, e aí não há uma expectativa de demanda nova chinesa no mercado americano, que é o que mais compra é a China. A China tem mais interesse em comprar soja brasileira que a americana, em função da briga dos dois lá, que eles continuam a briga comercial. Então, automaticamente, isso traria como pressão negativa lá em Chicago. Então, é esse o ambiente que está se traçando para amanhã aí, muito bem, depois do relatório do USDA. O relatório em si, por enquanto, todo indica que vai ter um grande crescimento de área e ele é um limitante de cotação, como já está mostrando, e o mercado já está se ajustando a isso, tentando se antecipar aí aos números que o USDA vai trazer amanhã, né? Muito bem, limitante de cotação. Brilhante relatório, é importante a gente dizer isso. E por que nós estamos focando também no comparativo com outros analistas que estão jogando aqui na alta. Isso é extremamente perigoso e muita gente entrando nessa história. Eu vou pedir para o Davi repetir a tela lá do USDA, aquela a mais longa, porque os preços mudaram de novo, mudaram para baixo. Então, agora há pouco, nós mostramos, pode colocar, Davi, pode mostrar para os nossos telespectadores a tela cheia, essa daí. Nós mostramos agora há pouco, veja lá embaixo, em maio hoje, como eu disse, eu peguei a 13,83 e o maio do ano que vem 11,77. Pois bem, o maio do ano que vem continua 11,77 nesse mesmo número, mas o julho também 11,77, o setembro do ano que vem 11,33 e o novembro do ano que vem, tá certo, é muito longo, muitas coisas podem acontecer, mas tem negócios ocorrendo, e muitos negócios, 131 contratos comercializados, comprados e vendidos nesse instante, 131 contratos a 11,07. Ô Vlamir, eu estou colocando tudo isso não que a gente tenha prazer de dizer isso, né? E muito menos se antagonizar com outros analistas, enfim. O produtor consome aquilo que lhe aprouver. Mas o que a gente faz questão de dizer são duas coisas básicas. Que os preços formados, Vlamir, os preços formados nas trocas, nos pacotes, nos barters, estão ainda levando em consideração a soja em 14. Mas a pergunta é, Vlamir, se eu for agora a uma cooperativa, eu consigo fixar a minha soja lá na frente nesses preços altos ou já nos preços que estão correndo em Chicago? Olha, João, o mercado já está trabalhando com o mercado futuro, aí, as cotações dessa faixa aí de $12 ou menos, né? Então, lá na frente, as posições hoje, se você for negociar nos portos aí, hoje você conseguiria na faixa 155, 156 reais
talvez até 158 para a posição de maio, junho de 2022. Então, se comparar com o mercado de maio de agora, o maio atual está em 173. E o mercado de maio do ano que vem está em 156, 157. Ontem chegou a andar até 158. Teve produtor que conseguiu fazer trocas ontem de soja do ano que vem a 160 para o Rio Grande do Sul. Então, são muito boas posições. Eu acredito que esses níveis estão muito bem baseados. Aí o pessoal, mas se o dólar subir? Então, estão falando de trocas por insumos. Se o dólar subir, os insumos vão subir da mesma maneira. Pois os insumos tendem a subir ainda mais do que já subiram, porque com todo esse problema de logística internacional, dificuldade de container, os fretes marítimos em alta, os Estados Unidos saindo da pandemia, que pode segurar a queda do petróleo ou até valorizar o petróleo com a volta da demanda, ele pode trazer mais pressão sobre os insumos. Sim. Vai ser um ano ruim? Não, as cotações acima de 11 dólares são muito boas. A questão é que a margem de lucro pode estreitar um pouco para o produtor que começar ou se alongar na especulação, né? Acreditar que o mercado só vai para cima e quando chegar na colheita do ano que vem ele vai ver que as cotações vão tá bem diferentes do que foi esse ano. Esse é um ano que nós tivemos quebra de safra nos Estados Unidos, quebra no Paraguai, quebra na Argentina, quebra na safra brasileira, e é um ano que está tendo muito boa demanda. O ano que vem vamos continuar com demanda? Certamente, vai crescer a demanda. Mas a demanda principal é da China, João. E dificilmente a China vai aumentar em mais de 5 a 8 milhões de toneladas a demanda de 2022. Se os Estados Unidos colocarem no mercado aí na faixa de 15 a 18 milhões de toneladas a mais de safra, nós vamos plantar perto de 40 milhões de hectares, João. Nós vamos crescer mais de 1 milhão de hectares na nova área. E se tivermos um clima confortável, temos potencial de colher 140 milhões de toneladas. Vamos colocar mais 5, 6 milhões no mercado. A Argentina não vai quebrar a safra novamente como quebrou esse ano. Então, veja quanta soja adicional que vai ser colocado. E é isso que o mercado começa a especular. Não, especular não. Na realidade, o mercado começa a projetar para frente e tentar calibrar as cotações em patamares mais reais. E as cotações reais lá do futuro, aí a gente passando lá para 2022, ela varia de 11 a 12 dólares. Essas posições aí de maio de 2022 para frente, 11 a 12 dólares, que são cotações muito melhores do que estavam há um ano atrás, quando passava, que o mercado trabalhava de 8,5 a 9. Tá bom. Então só não vai estar perto de 14, que nem está agora, né? E o ambiente que está se formando, com uma condição boa de clima americano e plantio lá, se não tiver nada de obstáculo climático, principalmente nos Estados Unidos, não existe fôlego aí para o mercado se sustentar nos 14 ou à frente, aí nas posições curtas que nem está trabalhando ainda hoje, né? Que trabalhou nas últimas semanas. Então o ambiente é esse, o produtor tem que olhar, porque tem de um lado os principais países produtores investindo mais, vão plantar mais, e os compradores são os mesmos, né, João? Não tem comprador novo no mercado da soja, são os mesmos, e a China puxando a fila. E a China, como a gente já vem comentando, a China está em posição de conforto, ela é o maior compradora, já comprou grandes volumes, agora ela só vai entrar na bacia das almas, na hora que o mercado estiver bem confortável para eles. Então, e para o ano que vem, como ela está vendo que vai aumentar a safra americana, vai aumentar a safra brasileira, deve aumentar a safra do Paraguai e da Argentina, por que eles vão se apavorar e sair comprando que nem doidos? Você sabe que o volume da oferta vai ser bem grande em 2022. Então, o ambiente está caminhando para essa linha que nem você mostrou. Tem esse grande gap aí de diferença de valores aí entre a soja desse ano, que é um ano de aperto, que estamos consumindo mais que produzimos, para o ano que vem, que caminha a ser um ano que vamos produzir um pouco mais do que vai ser consumido. Então, esse é o quadro. O ambiente vai continuar favorável ao produtor, só que com margens de lucro um pouco menores. Muito bom, muito bem explicado. Portanto, né, como o Vlamir falou hoje, na boca, 173. Se você achar, ó, pá, realiza. Mas, na verdade, o que o Vlamir está dizendo é 155, ou seja, em média, R$20 a menos. O fato é que o melhor momento de venda já passou. Mas, contudo, todavia, como nós estamos com o Maurício Bellinello, operador de mercado, ensinando na nossa classe de opções a futuro,
para você se proteger com alta, ou seja, você vendendo, seja mesmo com um preço menor, mas um preço bom, você vendendo no mercado físico, você tem que fazer uma posição de alta para frente, porque começa a subir, você vendeu, você já saiu do risco. Não vai cair mais, porque você já vendeu. Aí você pega uma call, que se chama assim, que é uma opção de alta, lá no mercado de Chicago, né? E como está bem baratinho, está baixo, então proporcionalmente está barato para fazer o prêmio, você pode participar da alta se houver. Então, assim, aprenda a fazer opções. Eu venho com o Maurício Bellinello, ainda neste programa, para explicar essa alternativa.